Olá, mais um episódio do Questão de Pele e é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto que eu amo, trazendo pessoas especiais que são especialistas e realmente têm uma experiência daquele assunto que a gente vai abordar. E o assunto de hoje interessa muito, é sobre alergia. Em 2030, estima-se que 50% da população terá algum tipo de alergia. E para isso, eu tenho aqui com a gente uma alergista imunologista, uma otorrinolaringologista que vai falar da parte respiratória e uma nutricionista que também tem uma vivência na alergia alimentar. Então, eu vou apresentar os convidados especiais para vocês. A Aline Thanos, vou falar aqui um pouquinho do currículo de cada uma. A Aline Nunes. A Aline é nutricionista materno-infantil com capacitação em alergia alimentar, seletividade e autismo. É um prazer, Aline, receber você aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, doutora Ana. Então vamos lá agora, doutora Norma Tonhon, que é otorrinolaringologista, minha amiga, fez residência na UFRJ, professora da Faculdade de Medicina de Campos e mestrado na Santa Casa de São Paulo. E, por último, uma ex-aluna da doutora Norma, a Carla Delevedori, que está aqui online. A Carla é alergista e imunologista pelo Instituto Fernandes Figueiras, mestre em saúde materna e infantil pela UF, trabalhou como professora na residência de pediatria da Faculdade de Medicina EMESCAM e atua no consultório de alergia e imunologia adulta e infantil em Vila Velha. Prazer, Carla. Então, vamos lá. Prazer é meu. Para mim também. Obrigada pelo convite. Obrigada pela disponibilidade de vocês, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o aumento da incidência das doenças alérgicas. Quer começar a falar um pouco, Carla? Podemos falar. Então, as alergias, né, a incidência das alergias está aumentando aí ao longo dos anos, por conta de vários fatores, né, ambientais, os poluentes, estilo de vida, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, tudo isso tem corroborado para o aumento das alergias como um todo. Norma, você tem observado isso no consultório? Muito. No meu caso, então, é alergia respiratória, né? E eu queria também aproveitar para falar que tem uma grande diferença entre a alergia respiratória e algumas outras doenças que acometem a via nasal e faríngea que o povo confunde com alergia. Por exemplo, é muito comum a pessoa ter uma alergia e achar que está resfriado, gripado. Às vezes uma alergia pode dar até uma febre e isso leva a uma emergência e os pacientes ou se automedicam ou são medicados erroneamente com antibióticos. Então, a gente precisava esclarecer um pouquinho esses sinais. Isso, né? É muito importante, né? Porque a gente vê muito no consultório, o paciente começa com um quadro de rinite e já entra com antibiótico. Ele, não, eu tenho que tomar antibiótico porque eu estou gripado, eu estou com infecção respiratória, quando, na verdade, se é uma doença viral, não vai melhorar com antibiótico, e se é uma alergia também, a não ser que tenha uma infecção secundária, né? Uhum. Quer falar, então, um pouco mais sobre isso, Carla? A gente tem visto mesmo um aumento da automedicação, um excesso do uso de antibióticos e corticoides, né, orais, sistêmicos. Essa confusão que a doutora Norma falou, ela acontece de fato, porque principalmente no resfriado comum, que a gente não tem febre, há uma confusão entre as doenças, entre a infecção e a alergia, por conta dos sintomas respiratórios, né, que são parecidos. Sim. Mas nas infecções a gente tem outros sintomas sistêmicos que na alergia a gente não vai ter. Né? E aí, no caso da rinite alérgica, você vai usar um antialérgico e vai melhorar o quadro. Já na infecção, não. O que mais acontece no consultório atualmente é assim, a pessoa tem uma dor de cabeça, uma dor de garganta, e aí ela vai para emergência, porque às vezes ela tem febre ou não tem febre, mas tem uma dor de cabeça muito forte. E ela vai para emergência com 2 dias, 1 dia, às vezes ela não toma nada em casa e vai. Chega lá, ela dá com um médico que não é especialista em nada, que pede às vezes uma radiografia. A radiografia não é o melhor método para avaliar uma rinite alérgica, viral, bacteriana que seja, ou até uma sinusite. Quando tem dor de cabeça com febre,
é a dor de cabeça da febre, principalmente em criança, isso é muito comum. A criança reclama de dor de cabeça, principalmente quando ela está com febre. Quando ela tem rinite sinusal, por exemplo, sinusite, ela não tem dor de cabeça. Mas os médicos colegas dão, como a Carla falou, antibióticos e corticoides, às vezes até forçados pelo próprio paciente. O paciente tem essa necessidade de tomar antibiótico. Sim. Ou ele já chega tomando. E o que acontece? Não melhora o sintoma, o paciente começa a fazer outros problemas da iatrogenia do remédio em excesso, né, que é gastrite, refluxo, e a gente tem que saber diferenciar. Quando a gente tem uma dor de garganta, ou com febre, ou sem febre, às vezes o resfriado ou a gripe, mais a gripe da febre, mas o resfriado também pode dar febre de um dia, você tem que esperar um pouquinho, tem que usar um analgésico, às vezes um anti-inflamatório se a dor for maior, um antialérgico e esperar alguns dias. Porque quando tem uma virose, aparece um quadro de coriza. E aí a gente já sabe que não é uma coisa que precisa de antibiótico. A rinite alérgica, o paciente que tem rinite, eu, por exemplo, tenho rinite, então eu sei disso, a gente não sabe o que está acontecendo. Quando começa a coriza, a gente fica na dúvida, será que é um quadro alérgico? Será que é um quadro viral? Raramente eu tomo antibiótico, eu acho que eu nem lembro quando que eu tomei antibiótico a última vez, mas geralmente o que eu sempre oriento para quem é alérgico é usar um antialérgico. Nem sempre o antialérgico dá certo, porque a gente tem também as rinites de irritação da mucosa. Por exemplo, é muito comum o doente alérgico ou não alérgico confundir uma rinite por inalação de uma tinta, de um cheiro muito forte, um inseticida, como é que fala, um desodorizador de ambiente. Você chega numa loja, a loja está cheirando muito e você começa a espirrar, você acha que é uma alergia. Não é, é uma irritação da mucosa. Isso aí você resolve com uma coisa super simples, que é lavar o nariz com soro. Sim. Às vezes não precisa nem de antialérgico. Estou pegando também muito paciente agora que fala, esse antialérgico, doutora, não passa porque ele não resolve mais. Ou seja, nem sempre precisa de antialérgico, como eu falei. Às vezes existem umas rinites, por exemplo, o diagnóstico diferencial da alérgica é a vasomotora, que é uma rinite que tem a ver com mudança de temperatura, ressecamento do ar ou estresse. Não adianta nada antialérgico nesse caso. Você vai ter que usar soro e corticoide ou oral ou nasal. A gente sempre prefere, né? A Carla está aí para falar isso, doutora Carla. A gente sempre prefere o corticoide nasal nesses casos. Não. Porque ele tem um efeito menos local, imediato e com menos efeito colateral. Claro que em determinadas situações, quando você tem uma alergia maior, alergia de pele, vocês usam muito mais do que o corticoide oral, mas eu também uso. Agora, quando a gente pega um paciente com uma possível virose na emergência, que tem uma história de febre, a gente deve evitar o corticoide naquele primeiro momento. Porque, por exemplo, para o vírus, o corticoide é muito ruim. Ele duplica, ele ajuda o vírus a proliferar muito mais. A gente tem que sempre preferir um analgésico, um anti-inflamatório e, dependendo da história, sim, porque não um antialérgico. Mas eu vejo o paciente chegar no meu consultório já há dias na crise sem tomar nenhum antialérgico. E antialérgico tem vários no mercado. São muito bem tolerados. O que eu não recomendo é o antialérgico misturado com descongestionante, porque ele é perigoso para o paciente cardiopata, é perigoso no paciente que tem glaucoma, que é pressão alta no olho. Então, antialérgico puro mesmo, tem vários no mercado. Então, gente, olha, nesses podcasts, né, a gente tem um tempo maior para falar sobre determinados assuntos, né? Então, é muito legal a gente tirar insights disso, todos esses assuntos abordados, né? Então, a gente fez um podcast hoje falando sobre câncer de mama e agora sobre alergia. E o primeiro insight que a gente vai deixar aqui para vocês é: não façam automedicação. E procurem sempre um especialista, porque às vezes você vai na emergência, o clínico quer te ajudar, mas por não ser especialista, muitas vezes não vai te dar a melhor orientação ou passar medicações que vão causar iatrogenia, ou seja, efeitos adversos, né? E podem agravar os seus sintomas. Então, é muito importante estar com um quadro respiratório ou um outro tipo de alergia, se é uma alergia alimentar, uma alergia dermatológica, alguma lesão na pele, procura o especialista. Seria o alergista, o dermatologista, o otorrino, que aí realmente vai fazer um diagnóstico diferencial, né, adequado de cada sintoma que você possa apresentar para não entrar com antibiótico de forma errada ou, né, usar um corticoide quando não tem indicação. E vamos falar um pouco então, Aline, da sua experiência aí como nutricionista.
Eu tenho recebido mais os casos de alergia alimentar, né? No meu caso, como eu trabalho com nutrição. Então, eu tenho recebido várias mães que descobrem já alergia nos bebês, né? Que estão amamentando, então tem que fazer dieta de restrição. Não são todas as mães, né? Depende do caso, depende da alergia, mas algumas têm que fazer a dieta de restrição. E aí a gente precisa não só restringir o alérgeno da dieta, mas melhorar a qualidade da dieta dessa mãe, né? Porque acontece muito das mães chegarem lá e começar a excluir um monte de coisa que às vezes não é nem necessário, né? Independente, exclui o que tem o alérgeno, mas às vezes vai excluindo outras coisas porque eu vi na internet, porque fulano me disse, né? Exatamente. E aí é muito importante ter essa orientação correta, né? Para que essa mãe não fique com nenhuma deficiência nutricional, principalmente, né, no caso de amamentação, que tem uma demanda maior de nutriente, uma demanda maior energética, né? E aí a gente faz um papel de orientação nesse sentido também. Carla, eu gostaria que você falasse abordasse exatamente isso, né? As pessoas hoje com as redes sociais, né, têm muitas informações e informações falsas, né? Apesar da rede social ajudar muito na divulgação de alguns conceitos, mas muitas vezes atrapalha bastante, né? Então, todo mundo resolveu se dar um diagnóstico de alergia quando você orienta realmente, no caso da alergia alimentar, né? Que tipo de testes, de exames, diagnósticos que poderiam confirmar as alergias, né? Que tem realmente uma evidência científica, né? Que tem realmente estudos que mostrem que realmente vale a pena fazer esse exame e caracterizar como uma alergia alimentar, para as pessoas não chegarem no consultório, como muitas vezes eu vejo, porque eu tenho alergia a glúten. Então, assim, ficou banalizado. Todo mundo, tem que tirar o glúten da dieta. Então, o glúten virou o vilão. Me fala um pouco sobre isso. Então, primeiro, existem vários mitos em torno de alguns alimentos, principalmente o leite e o trigo, o glúten, né? Então, hoje essa questão, o leite é inflamatório, o trigo é inflamatório, as pessoas começaram a tirar os alimentos antes de se fazer um diagnóstico, né? Então, a importância do diagnóstico correto, né? Para que não seja feita uma dieta de exclusão desnecessária. Nem toda alergia alimentar ela vai ser IgE mediada, né? Ou seja, nem toda alergia alimentar eu vou produzir o anticorpo IgE, que é o que dá a positividade do exame. A gente tem as alergias não IgE mediadas, como é o exemplo clássico do bebezinho que tem alergia ao leite de vaca enquanto está amamentando e tem os sintomas gastrointestinais. Então, nesse caso, a gente não faz teste alérgico, né? A suspeição é clínica, a gente retira o alimento da criança ou do adulto, que seja, ele melhora os sintomas com a tirada do alimento e a gente faz a reexposição, que é o teste de provocação oral, e aí o paciente volta a piorar dos sintomas. Aí a gente fecha o diagnóstico sem a necessidade de um teste. Nas alergias IgE mediadas, são aquelas imediatas, em que o paciente tem um risco até de anafilaxia, que é uma reação grave. O teste alérgico ele pode ser feito tanto na pele, que é o prick test, quanto no sangue, e aí sim eu vou determinar qual é a proteína exata, se eu precisar, né? E aí, através do exame, fazer a confirmação, quando necessário, né? É muito importante falar aqui também que existem alguns testes no mercado com medida de IgG4. A Sociedade de Gastroenterologia e Alergia não recomenda esse teste. E agora foi liberado a realização de testes, inclusive alérgicos, em farmácias. E aí é um outro problema, porque o que acontece também é a gente ter um teste positivo e o paciente não ter manifestação clínica nenhuma, e isso é só uma sensibilização, e eu não preciso tirar o alimento. Então, se esse paciente não for muito bem orientado, ele vai fazer uma dieta de exclusão desnecessária que pode acarretar outros problemas. Isso é importantíssimo. Segundo insight desse podcast, né? Vocês sempre se baseiem na consulta de um médico especialista. Por quê? Né? Um exame não vai ser o principal para dar o diagnóstico. Isso em todas as especialidades médicas. Alguns pacientes têm agora o hábito de fazer exames
Eu vejo, às vezes, as minhas assistentes no consultório, quando elas começam a sentir alguma coisa, muitas vezes elas não me falam, e elas vão fazer um exame achando, né, que aquilo ali vai ser necessário para o médico. Por exemplo, tô com uma dor abdominal. Aí elas vão querer fazer ultrassom antes da consulta. Então, isso é um erro. Então, o diagnóstico, na verdade, vai ser dado pelo médico, mas ele primeiro tem que fazer uma anamnese, e a partir daquela anamnese, o exame clínico, o exame vai ser pedido de acordo com as queixas. Então, é tudo muito personalizado. O exame não antecipa a consulta. Lembre-se disso, não adianta você sair fazendo uma bateria de exames, exame de sangue, ultrassom, raio-x, e levar isso para o médico, porque muitas vezes esses exames serão desnecessários ou o exame para fechar seu diagnóstico será outro, não é, Norma? Baseado nisso, eu lembrei de outra coisa, porque eu também lido com tonteira, e atualmente está tendo muito paciente achando que tem da internet, né, do Google, Dr. Google, está lá falando que algumas tonteiras são causadas por intolerância à lactose, intolerância a glúten, e tem alguns colegas que não se aprofundam, que já estão suspendendo o glúten e lactose desses pacientes. O que a gente sabe na tonteira também, que pode haver uma piora dos quadros de tonteira, não por alergia, mas por alguma intolerância alimentar, sim. E às vezes não é nem a intolerância alimentar, é o jeito que a pessoa come. A pessoa come mal, usa muito açúcar, e às vezes não é nem, na realidade, a lactose ou a proteína do leite. Mas eu costumo fazer num paciente que tem refluxo, que tem faringite, porque às vezes também tem a faringite alérgica, que é confundida por faringite por refluxo, e o refluxo não só é por doença gástrica, mas também por intolerância alimentar. Muitos alimentos, como ela falou, processados, com corante, acidulante, espessante. Então, eu costumo, para esses pacientes, que eles mesmos vêm com a suspeita do leite, eu como leite, eu pioro e tal, eu faço um teste sanguíneo, um teste de tolerância à lactose e a pesquisa do anticorpo anti-endomiosídeo, que aí ele vê se existe alguma intolerância a glúten. Nesses pacientes eu encaminho para um gastro ou para um alergista ou para um nutricionista para melhorar a dieta. Sim. Tá? Mas são poucos que eu peço isso. Mas tem gente que fala, não, minha vizinha fez o teste, eu quero fazer também. Não é assim, né? Verdade. Esse negócio de antecipar exames está uma moda. Não sei se o que a pessoa lê da doença e os exames, ela já chega com os exames. Não, e para complicar, tem alguns médicos, né, que estão dando uma lista de exames para os pacientes fazerem antes da consulta, né? Isso é completamente errado. Absurdo isso. Carla, você também tem visto muito na sua região essa questão dos pacientes fazerem os exames ou até o próprio médico solicitar o exame para o paciente já chegar previamente com os exames na consulta? Sim, isso é uma rotina do consultório, pego sempre. E é um problema, né? Porque no caso da alergia alimentar, propriamente dito, os pacientes já vêm com teste, às vezes positivo, e aí, como eu expliquei, nem todo teste positivo é igual à alergia alimentar, e muitas vezes o paciente tem sensibilização a múltiplos alimentos, e aí faz uma dieta de restrição a um monte de alimentos. Já peguei pacientes com perda de peso, aí, com mais de 8 quilos de perda de peso, por fazer uma dieta de restrição muito ampla. Isso é péssimo. Infelizmente, né, tem uma especialidade que tem crescido, que é a nutrologia, que é uma especialidade muito importante, né, mas eu acho que atualmente é um percentual pequeno de nutrólogos que realmente exercem a especialidade com seriedade, né, porque tem uma corrente de nutrólogos que fazem toda essa conduta de pedir exames anteriores à consulta, prescrevem medicações sem nenhum tipo de embasamento científico. Então, infelizmente, isso está acontecendo não só na nutrologia, mas outras especialidades médicas, né? Pedindo exames também que não têm nenhuma evidência. Então, isso é um crescente que nos deixa muito triste, né, com os rumos da medicina. Faz muita falta, eu acho, orientação nutricional, porque as pessoas não só comem mal, mas elas comem em horas erradas. Sim. Né? Esse problema que eu falei nas crianças pequenas, eu até comentei isso com a doutora Carla, a gente conversa sobre isso, que as crianças pequenas são amamentadas por um período maior que o necessário,
são amamentadas, às vezes, ou amamentadas ou mamadeira por um período maior do que 3 anos, que seria a idade que deveria parar de mamar. E durante a noite. Os adultos também. Hoje virou um hábito comer, beber e dormir. Ou comer na cama, assistindo filme. Então, a pessoa faz vive num refluxo constante e faz faringites de repetição. Na criança isso é mais grave, porque além da faringite, ela faz otite, faz sinusite, por causa de refluxo alimentar. Erro de orientação dietética que tem que vir lá do pediatra, que a gente até tem um nome para isso, puericultura. O pediatra tem que não só cuidar da doença, mas orientar as fases que a criança tem que parar algumas coisas. Por exemplo, a mamadeira, a chupeta, a fase oral, que a gente chama. E os adultos hoje também que não tem nenhum critério com relação à hora de comer. A gente vê adolescente mesmo, né? É muito fast food, é muita comida processada, tá? É muito alimento errado, né? Eu acho que hoje, né, a gente tem um grande problema, né, com um grande número de profissionais de saúde de todas as áreas que estão sendo colocados no mercado de trabalho, né, com uma formação insuficiente, né, muito generalistas e muitas vezes, por não se sentirem bem remunerados, né, pela sua consulta, pelo seu trabalho, acabam fazendo um trabalho rápido. E aí você vê uma série de falhas, né, desde o início ali da vida do recém-nascido, né, da pouca orientação do pediatra, né, que o pediatra aí seria essencial para uma consulta extremamente demorada, né, e a nutricionista também, que teria que entrar com um papel aí desde o início, né? Porque a criança obesa vai ter aí uma grande predisposição de continuar, né, na vida adulta como um adulto obeso. E a gente sabe também do papel, da importância do estilo de vida saudável na prevenção das alergias, né? E aí eu estava falando um pouco com a Carla sobre isso e a gente deve reforçar, né, Carla, que os exercícios físicos, eles ajudam não só na melhora da microbiota cutânea, mas também a microbiota intestinal. Então, a microbiota é aquele mundo invisível de micro-organismos que ficam na superfície da nossa pele. E a gente vê hoje que existe todo um eixo cérebro e intestino, né, que a gente sabe que aquele mundo de bactérias, de micro-organismos, né, que estão ali no aparelho digestivo, eles vão influenciar em todas as áreas médicas, né? Então, desde estudos mostrando a incidência de depressão por aumento de determinados patógenos, como também obesidade, as alergias, algumas doenças dermatológicas crônicas. Norma também deve ter no consultório, né, alguma influência aí de alimentos, né, da dieta desequilibrada, provocando também algumas patologias na área respiratória, né? Muito, isso que eu falei, em criança principalmente, né? As crianças principalmente são os piores para isso. E esses refluxos todos só de erro alimentar, que a gente acha que é gastrite, porque todo paciente que chega com a faringite crônica, quando ele chega para mim, ele já tomou todos os antibióticos, todos os anti-inflamatórios, os corticoides. Então, ele vem por último porque ele fala, tem alguma coisa na garganta, eu tenho que operar a garganta, eu estou com uma bactéria gravíssima. Ele quer, às vezes, um exame de suave para ver que bactéria que ele tem. E, no final, ele está fazendo um refluxo, uma gastrite, por um hábito, às vezes, de tomar um copo d'água e deitar. Porque depois de uma certa idade, você não pode comer e deitar. Você tem uma digestão... Tanto a criança, até uma certa idade, ela tem uma digestão mais difícil, lenta. Tem um esfíncter no estômago, aqui a região que separa o estômago do esôfago, é mais alagado. Então, a criança, até uma certa idade, tem dificuldade nesse controle de manter o ácido dentro do estômago, como a pessoa mais idosa, que começa também a ter mais dificuldade de digestão então ela reflui com mais facilidade. Agora a gente vê uma quantidade de jovens mesmo bebendo muito, fumando muito. Nós temos outro problema que é o cigarro eletrônico hoje, que está super na moda e que é um veneno muito pior do que um cigarro comum. Acho que uma tragada de um cigarro eletrônico hoje, ele corresponde a quase que 20 maços de cigarros inteirinho. E não existe uma propaganda alertando isso. Eu acho que colocar isso no mercado sem orientar... Então, tem essas atopias, todas essas coisas todas que confundem com alergia. Agora, alergia é um negócio muito sério. Eu acho que a gente precisa sempre... Eu trabalho com alergista. Pena que a Carla está longe. Ela é uma excelente aluna. E por isso que eu chamei, até a gente chamou ela para falar. Porque é difícil. O paciente... Hoje, ele também tem o problema do custo.
né? Então, às vezes, para o paciente, é o tempo e o custo. É mais rápido na emergência, é mais rápido pegar qualquer especialista do que ir a vários especialistas. Por exemplo, uma boa alergia tem que passar. Às vezes você tem uma alergia respiratória, uma alergia de pele, e você vai conversar na história, ele tem também uma diarreia, uma flatulência, ele tem azia, ele tem queimação. Às vezes ele não tem nada disso. Quando eu falo, olha, o seu problema que a gente faz um exame, que é um vídeo, que a gente filma a laringe, a gente vê os sinais do refluxo. A gente fala, o seu problema é um refluxo, está no estômago, é uma alergia alimentar, ou é um erro alimentar, a maioria é erro alimentar. Mas a gente tem que pesquisar. Como assim? Que eu não como quase nada, eu fico muito tempo sem comer, eu quase não janto. E também aquela história de eu não janto, mas eu como um lanchinho. Às vezes um lanchinho é muito mais alergênico e muito mais irritante do que uma comida saudável, né? Um almoço, um jantar, né? Com certeza. A gente percebe muito essa questão da rotina desregulada, né? Que a gente sabe que tem, como a doutora Norma falou, tem que ter hora para comer também. Eu sempre que pego o paciente no consultório, independente de ser criança, adulto, a primeira coisa que a gente faz é organizar a rotina. Tem que ter hora para comer, né? Porque não adianta também comer um monte à noite, né? Comer desregulado, que tudo isso vai alterar o funcionamento, né? Do nosso corpo, do nosso organismo. E o desequilíbrio na hora de comer. Então, a gente tem ouvido muito falar, né, sobre o glúten, sobre o leite, mas eu acho que o problema maior em si tá que todo mundo consome muito glúten, muito leite. E a gente tem uma variedade enorme de alimentos, né? Então, às vezes, tem uma intolerância à lactose, alguma coisa, mas consome muito leite. É leite de manhã, é leite de tarde, é queijo, é derivado, é produto que tem pão e leite, isso. Então, o excesso também acaba fazendo mal, né? Eu sempre falo que a gente tem uma variedade de alimentos. A gente pode comer um pouquinho de cada todo dia, né? E vai ter uma alimentação saudável e nutritiva, né? E eu tento sempre mostrar isso, principalmente para os pacientes que estão em dieta de restrição. Porque chega no consultório, eu tenho alergia a leite, não vou poder comer mais nada. Não, gente, só não vai poder comer o leite, né? O leite e os derivados, mas tem tantas outras coisas que pode comer, né? Então, muitas vezes foca também, tá tão preso em comer aquilo todo dia e muito daquilo, que acha que a dieta, vai fazer a dieta de restrição vai ser algo muito ruim, quando na verdade não é, né? Porque além de melhorar a saúde, melhorar os sintomas, melhora a alimentação em si, né? Eu acho que existe um pouco de preguiça, né? O ser humano gosta do caminho mais fácil. O que você acha, Carla? Hoje a vida mudou muito, as pessoas estão muito aceleradas, né, e imediatistas. Então, tudo que é mais fácil vai, né? Isso com comida e com todo o resto. Muita gente fala, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo. E aí, enfim. Então, acho que é isso tudo que vocês estão falando. Eu acho que um momento que a gente vive atualmente, né? Principalmente depois da pandemia, né? As pessoas estão talvez um pouco deprimidas, desmotivadas, e isso às vezes gera todo um comportamento assim, não, vai me dar trabalho, fazer uma restrição, melhorar a alimentação. Às vezes não acorda com vontade de fazer atividade física, né? Porque a gente sempre tem aquele eu interno que está trabalhando contra, né? Você sabe que você tem que acordar e fazer o exercício físico, mas aí você tem uma coisinha ali, não, vou deixar para amanhã, né? E aí você vai jogando para frente, né? Se as pessoas soubessem todos os benefícios que o exercício físico traz para a saúde, elas praticariam mais exercício físico, dariam mais valor. Né? O exercício físico, ele melhora a respiração, ele melhora o sono, melhora a manutenção do peso ideal, a questão da microbiota que a gente falou, enfim. Então, o exercício físico, ele é importante em todos os eixos da nossa vida, terapêutico. Sim, exatamente. E aí vai aumentar a endorfina, e aí você chega uma hora até que fica dependente, né? Às vezes é difícil entrar no ritmo, mas quando começa já naquele ritmo ali, você sente falta, né? Sim. E em relação à parte respiratória, você tem um filho, né? Sim. Ele tem alergia? Sim, o meu filho tem alergia alimentar, ele tem APLV, né? A gente descobriu por volta entre 6 meses e 1 ano, por aí, né? Que ele fechou o diagnóstico. Então, ele tem APLV. Hoje ele tem 3 anos, vai fazer 4,
mas a alergia dele é mais persistente, né? É uma alergia do tipo IgE mediada, ele responde imediato, né? Tem altos níveis de IgE para leite, então ele ainda está nessa restrição. E ele tem lesões cutâneas, não? Não. Se ele entrar em contato, né, acaba fazendo urticária. Isso, urticária, né? Às vezes dá sintomas respiratórios também, mas vive assim, tranquilamente, né? Alimentação super saudável e fazendo a restrição do leite, né? Leite e derivados. Então, aproveitar para falar sobre a enxaqueca, que eu até comentei. Você estava falando da alergia alimentar. Sim. Eu, por exemplo, sou uma paciente alérgica. Quando era criança, eu comia chocolate e eu ficava toda empolada. Eu tinha alergia de pele ao chocolate. Eu vejo muito isso também no consultório. Aí a pessoa cresce, melhora, vai fazendo uma tolerância, né, àquele alimento. E aí, na idade adulta, vem uma outra coisa que é muito presente no meu dia a dia, que é a enxaqueca. A enxaqueca ela é muito confundida com sinusite. O paciente chega lá e fala assim, doutora, meu nariz entope toda vez que eu sinto um cheiro muito forte, eu tenho uma dor de cabeça horrível, eu fui na emergência, fiz um raio-x, uma radiografia, falaram que era uma sinusite. Aí você vai ver a radiografia está normal, não tem nada, e o paciente tem uma enxaqueca quando respira um cheiro forte, ao mesmo tempo que ele tem uma rinite de irritação. Então é muito comum também alimentos, né, os alimentos causarem enxaqueca na vida adulta, sim. Porque a criança não vai ter enxaqueca, mas o adulto pode ter aquele alimento que dá urticária na fase menor, né? Mas você deve pegar bastante gente, a Carla principalmente, paciente que come uma determinada comida e faz uma urticária, que é uma reação abrupta, né? E esses pacientes podem desenvolver até tonteira, porque a enxaqueca ela pode evoluir não só com enjoo, vômito, dor de cabeça muito forte em cima do olho, e junto com isso, no passar dos anos, se a pessoa não melhora os seus hábitos, como vocês estavam falando, de alimentação, de horário, de tipo de alimento e exercício físico, ela, quando fica mais velha, ela vai ter a tonteira, que a gente chama até de migrânia ou enxaqueca vestibular. O vestíbulo é uma parte do labirinto que está sendo irritada também por esse erro alimentar, por esses tipos de alimento. Eu até tenho uma lista, quando o paciente chega lá no consultório, além de um papel sobre alergia, que tem que controlar no ambiente como um todo, eu tenho um outro papel com os alimentos que são mais enxaquecosos e as outras coisas que desencadeiam enxaqueca. Aqui embaixo tem um item, que são as tintas, perfume, inseticida, amaciante na roupa, até uma coisa boba, né? E ali eu falo, esses daqui de baixo vão te dar rinite, você vai espirrar, você vai coçar o nariz, vai entupir e vai te dar dor de cabeça. Isso não é sinusite. Esses tipos de inalações têm que ser evitados. Eu falo até que perfume tem provador, não é só para ver como é que fica na gente, mas é também para a gente ver se a gente não tem alergia. Isso é super importante. Né? E lembra aí para quem está vendo, né, escutando a gente, os alimentos que causam mais enxaqueca, né? Então, as castanhas, de um modo geral, né, mais e menos, o amendoim é o campeão. Mas a castanha do Pará, que está muito na moda, os nutricionistas mandam comer. Eu vejo paciente comendo e tendo dor de cabeça, tendo problema. E problemas digestivos também. Caju, né? Avelã, a gente tem um chocolate, que é a Nutella, que é com avelã, então esse chocolate é muito mais enxaquecoso para alguns pacientes. Todos os produtos processados, com corante, acidulante, espessante, então, iogurte, sempre preferia uma coalhada ao iogurte, né? E colocar uma geleia, em vez de ser um iogurte colorido para criança, porque aquela tartazina, né, que é aquela substância que dá a cor do iogurte, ela é extremamente alergênica, extremamente irritante e dá muita enxaqueca. Sim. A gente tem também todos os queijos amarelos, né, os derivados do leite gordurosos. Normalmente a ricota e o cottage não dá problema, mas o requeijão dá e é a mesma cor, então a gente pede para o paciente pelo menos trocar. Eu faço muito isso. E todos os alimentos que têm processamento fermentativo. Por exemplo, o shoyu pode dar enxaqueca, o suco de uva, o vinho tinto. Então, eu dou aquilo ali e falo, quando tiver a crise, dá uma lida nesse papelzinho, porque você vai ver o que você comeu ontem na véspera. Né? Às vezes, outra coisa que desencadeia a enxaqueca é ficar muito tempo sem comer. Sim. A pessoa, às vezes, dorme mal, come mal, ela vai viajar. Então, ela fica estressada, ela dorme mal na véspera, ela come mal na viagem e ela ainda viaja. Aí tem aquele monte de luz. Ela chega lá no lugar,
enjoada, ou até já tem enjoo no transporte mesmo, no ônibus, no avião ou no carro. Barco é muito mais, mas o carro também, ou até avião pode dar. E aí ela tem uma crise de tonteira. Eu pego muito esse paciente assim. Eu tenho. Ele tem uma crise de tonteira quando ele chega lá. Assim. Então, o que a gente orienta nesse período pré-viagem, né? É tomar bastante líquido, levar até um certo lanche de um alimento mais saudável, que está acostumado, para não comer comida de aeroporto, de rodoviária, de lugar onde vai parar, e fazer também um exercício físico. O exercício físico aeróbico é fundamental para esse tipo de paciente. Olha quanta coisa boa. Quanta informação que a gente deu aqui, hein? Mas é tão simples, né? Como ela falou, o exercício é tudo. Né? A gente libera a endorfina é um potente analgésico. Então o paciente até fala, olha, doutor, na pandemia eu pego muito isso. Estou pegando gente agora, há 3 anos da pandemia, falando que está há 3 anos sem se exercitar. Eu falei, mas não tem desculpa, gente, você podia exercitar em casa. Né? Durante a pandemia dá para você fazer uma bicicleta, até caminhar dentro de casa. Dessa relação dos alimentos, né? Que realmente podem provocar enxaqueca, né? Eu, por exemplo, às vezes tenho com vinho, eu tenho uma rinite vasoespástica quando eu tomo licor. O primeiro gole de licor... Dá uma coriza. Eu espirro. Não, é só no primeiro gole. Pode acontecer. O primeiro gole, eu espirro. Isso não é alergia, gente. É irritação. Isso não é alergia, isso é um mecanismo vasovagal que faz uma irritação. Secreção. Você lava com soro e evita. Ou até uma dica para isso é você tomar água junto com a bebida. Sim. Vinho, por exemplo, vai tomar vinho, sabe que o vinho não é muito legal? Toma um copo d'água junto com um copo de vinho. Aliás, qualquer bebida alcoólica a gente tem que beber água, a gente esquece, né? Mas com certeza. Vai ter muito menos esses efeitos colaterais da bebida. Aqui a gente não pode deixar de falar dos animais de estimação. Nossa. Não podemos terminar esse podcast. E aumentaram. Vamos falar aí dos animais de estimação. Carla, o que você tem a dizer sobre isso? Carla? Então, os animais de estimação, quando a criança nasce num ambiente que tem animal, principalmente o cachorro, esse animal ele é um fator protetor para alergia. Né? Já numa fase tardia, aquela família que nunca teve o animal e aí introduz o animal, aí ele pode ser um fator desencadeador. Né? Mas na maioria das vezes a gente consegue fazer com que o paciente conviva com bichinhos de estimação, com os tratamentos tópicos e orais para rinite e da asma, os inalatórios, e até imunoterapia, que é um tratamento que a gente faz de dessensibilização. A gente consegue fazer com que esse paciente fique bem com o animal. Tá? Então, mesmo os pacientes muito alérgicos, você acha que dá para ter o animal de estimação? Sim, existem gravidades, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem uma reação gravíssima quando tem contato com o cachorro. Então, ele está em imunoterapia, ele já melhorou bastante essa sensibilização, já está conseguindo ter contato com menos reação, mas a grande maioria das vezes... a gente não precisa tirar o bichinho de casa, dá para conviver. Aí, para cada caso, vai ter um tratamento, orientação à limpeza da casa, o controle ambiental é muito importante. Fazendo os cuidados com o pelo do animal, a higienização da casa com aspirador, com filtro EPA, não varrer para não suspender o pó doméstico, que fica ali suspenso 12 horas, aspirar superfícies, evitar que os animais... Fiquem no sofá, fiquem na cama, né? Então, fazendo os cuidados de controle do ambiente, o controle medicamentoso e, às vezes, a imunoterapia dá para conviver bem. E vocês ainda recomendam as fórmulas acaricidas? Tem as formas de limpeza, né? A limpeza com... Até a limpeza com vinagre de álcool, ela ajuda, ou com álcool 70. Não precisa de fórmula... específica, de produto específico para ácaro, não. E Aline, fala um pouquinho o que você teria aí de indicação de substituição para quem tem PLV. Então, hoje em dia a gente encontra muita coisa que a gente consegue substituir o leite, né? Eu sempre falo que assim, é importante primeiro a gente entender que, né, o leite vegetal que a gente usa para substituir o leite em receitas, né? Que é mais normal, assim, e aquela criança que mama ainda, então, a criança maior de 2 anos, que ainda tem o hábito de tomar mamadeira ou vitamina, né, a gente pode substituir o leite de vaca pelo leite vegetal, mas é importante a gente lembrar que não é igual em termos de nutriente, né, então a gente tem que equilibrar toda aquela dieta, né, em termos de proteína, cálcio,
né, e tudo mais. Mas hoje em dia a gente encontra bastante alimento, né, de origem vegetal que a gente pode estar substituindo, né? Hoje em dia a gente tem queijo de origem vegetal, tem o leite de origem vegetal, tem várias coisas, pão que não tem leite, né? Então, hoje em dia dá para substituir bem, assim, né? Então, se for uma vitamina, dá para a gente usar um leite vegetal. Se for fazer uma receita de bolo, panqueca, né? Um biscoito. Hoje em dia tem manteiga também de origem vegetal, né? Tem o próprio óleo de coco, que dá para fazer algumas receitas. Tem manteiga com gordura da castanha, né? Então, hoje em dia o leite não é uma coisa difícil de substituir, né? E é uma das alergias alimentares mais comuns, Sim. né? É o Mas alérgeno você tá falando mais da comum. proteína do leite, A proteína caseína, do né? leite, Que isso. tem essa diferença, né? Isso. A proteína, às vezes a pessoa fica confusa. A alergia à proteína do leite, eu acho que ela é mais rara do que a intolerância à lactose. O que eu sinto da intolerância à lactose é que até uma certa idade, muitas crianças têm, depois melhora. E os idosos passam a ter essa dificuldade de digestão. E aí tem o leite sem lactose, que hoje Sim, tem os muita leites gente sem tomando lactose. sem precisar também, sem fazer teste. Então a Sim. gente tem que parar de achar que tudo é internet, né? Tem que fazer E o os leite testes. vegetal, eu indico muito para o paciente que tem acne, né? Porque a gente sabe que o leite de vaca piora a acne, né? Sim. Por conta da presença da IGF-1. Aí, às vezes o paciente fica, não, mas é porque eu vou tomar então o leite desnatado ou sem lactose. Não, eu tenho que explicar para o paciente, o leite desnatado ele tem mais concentração de IGF-1 do que o leite integral, Eles né? têm que saber Então, essa diferença. tem que saber direitinho tudo isso, né? Outra Chega coisa paciente, às vezes, né, alérgico, já que vem do alergista com diagnóstico fechado, mas fazendo uso de leite sem lactose. Então, Quem tá comendo, tá ingerindo a proteína, exatamente, que é a tá ingerindo a caseína. proteína. Então, a gente tem que também frisar essa A diferença, diferença né? da caseína com a Mas é lactose. bem menos, né? A alergia pura à caseína é bem menos que a intolerância à lactose. Não, na verdade, o que eu observo é o contrário. Em criança, É mais geralmente comum a é mais alergia à comum a proteína. alergia à proteína do que a intolerância. A intolerância a gente vê mais comum nos adultos, né? O que eu consigo observar mais no consultório, né? E eles desenvolvem essa intolerância a partir de alguns Sim, problemas. sim. A própria desbiose intestinal também compete com isso. Sim, é Mas verdade. existe um comprimido, que é a enzima, é a lactase, que a pessoa pode ingerir quando ela for ingerir alguma coisa que tem leite, por exemplo, uma festa, Sim, uma reunião. eu tenho uma amiga que ela tem, quando ela Ele não ingere precisa se leite, restringir. ela tem a crise de asma dela. Uhum. Então, ela já leva quando tem a festa, que ela sabe que pode ingerir alguma coisa Mas ali com talvez leite. seja até por refluxo, hein, Carla? Mais do que seria a intolerância à lactose. Nesse caso, a predisposição pode ser o refluxo da intolerância à lactose. a gente eu tem acho que não. entender Acho que o que dela é alergia mesmo. A gente tem que entender que a intolerância à lactose é não absorver o açúcar do leite, total ou parcialmente. E aí, com isso, eu vou ter os sintomas gastrointestinais. Então, é importante frisar que, por exemplo, intolerância à lactose não vai dar reação cutânea. Sim, não vai então, dar aí no sintoma caso dela, ela tem acho que alergia imediato. mesmo, né? Porque ela vai desencadear o quadro Ou de ela tem asma. alergia mesmo, ou ela tem o refluxo, e o refluxo faz com que ela tá mais desencadeie para uma crise refluxo, de asma. provavelmente. Sim. O refluxo pode fazer isso, desencadear uma crise. Então, gente, a gente vai ter que finalizar, uma pena, porque é um assunto tão extenso, a gente poderia falar de tantas coisas, mas eu acho que quem nos acompanhou aqui já tirou muitas dicas, né? Muitos insights. E aí, para finalizar, Carla, você gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de deixar um recado para a população, né? Que procure, na dúvida de uma alergia qualquer, seja respiratória, alimentar ou outros tipos de alergia, procure um especialista para fazer o diagnóstico correto. Se precisar de exame, esse profissional vai estar habilitado a pedir e interpretar para que não sejam feitos tratamentos iatrogênicos, né? Medidas iatrogênicas. Deixa seu Instagram para gente, para quem quiser acompanhar. Doutora Carla Delevedove. Então, Norma, mensagem para finalizar. Então, basicamente isso tudo que vocês falaram. O mais importante hoje é parar de olhar muita coisa no Google, né? E tentar, só para ter informação, não passar na frente, né? Não colocar a carroça na frente dos bois. Tipo, fazer exame antes de uma consulta. Condeno totalmente essa lista de exames antes de uma consulta.
que eu vejo o paciente muito ansioso com isso. E às vezes ele vai perder o convênio e chega lá, doutora, faz todos os pedidos porque eu vou perder o convênio. Faz todos os pedidos de exame que a senhora acha que eu preciso. Quer dizer, tipo assim, vamos fazer os exames todos porque eu vou perder o convênio e vou ficar anos sem poder pedir. Então, o exame não é assim, gente. E tem paciente até que eu tiro os remédios. Então, paciente com tonteira que chega lá cheio de remédio, eu vou tirando. Ou então fala assim, não vai receitar nada. Então, eu acho que a consulta é orientação também. Exatamente. De vida, né? E o paciente parar de ficar valorizando que o médico bom é aquele que pede 1000 exames, que né? dá um monte de remédio, né? Aquela lista imensa, né? Então, Aline, enfim... E eu, assim, gostaria de frisar a importância de você ter alguma suspeita, procura o profissional que é especialista, né? Não fica procurando no Google procura sempre o especialista, né? Que vai te ajudar. Então, se você tem uma suspeita de alergia, você vai no alergista, confirma se isso é alergia, né? Se precisa fazer uma dieta restritiva, né? Que hoje em dia as dietas restritivas estão muito em alta, né? Não só por causa da alergia, tem o paciente que é autista também, que vem com a demanda de fazer uma dieta restritiva e a gente tem que avaliar se realmente necessita daquilo, confirmado ainda, né? Então, a gente precisa... sempre que o paciente precisa fazer uma dieta restritiva, eu sempre faço assim... Vamos fazer por um tempo e depois a gente retorna. Se continuar fazendo mal, né? Você vai ter que continuar evitando aquele alimento. Mas não tem por que a gente restringir tudo, né, sem necessidade. Então, e ter os profissionais de confiança, né, e os especialistas fechar o diagnóstico de forma certa, né, para não entrar aí numa restrição que não seja adequada, né, desnecessária. Com certeza, né? Então, assim, mais um podcast aí sendo finalizado e sempre vocês vão observar que no final a gente foca que o estilo de vida saudável, com uma nutrição adequada, com orientação de um médico, nutricionista e também exercício físico diário ali, qualquer coisa que você goste de praticar, né? Não precisa ser corrida, não precisa ser academia, mas que você vai dançar, que você vai fazer alguma atividade que dê prazer, né? Isso aí é fundamental. Espero vocês nas plataformas. Qualquer dúvida, deixa um recadinho lá pra gente, que vai ser um prazer responder. Eu quero sugestão de temas de vocês, né? Participem, sugerindo aí algum tema que vocês tenham curiosidade. E estamos nas plataformas do Instagram, Spotify e YouTube, Questão de Pele com 2 L's.